caos. Não existia mais governo, era crime organizado. Sim. Como é que está hoje esse país? Não, tá. Chega um Roberto, 4-2. Deixa eu só fazer um adendo, eu pensei muito nisso já. Sim. Daria certo se só o Brasil estivesse sofrendo isso. Você com os Estados Unidos sofrendo o mesmo problema. Trump quase foi preso. Mas foi morto, né? Nós estamos falando dos Estados Unidos, quase foi morto. O que aquele Biden assinou de coisas que você não sonhava que há 30 anos atrás ia acontecer nos Estados Unidos, aconteceu. E você, Bolsonaro, sabendo que isso vinha de fora, a coisa estava... É uma força que você não... Eu falei agora há pouco, Coreia do Sul, o cara tentou fazer isso, tá na cadeia. E foi por uma boa causa. Então nós temos que ficar de 4 para a esquerda? Não, é isso que eu falo. Infelizmente, não. Eu entendo que o Bolsonaro queria realmente, ele teve vontade de fazer, só que quando a coisa foi engrossando e ele não... Por quê? Vou fazer uma outra crítica também. O Bukele, permita-me, o Bukele, tu viu como o Bukele assumiu El Salvador? Mas o caos era crime organizado. O caos. Não existia mais governo, era crime organizado. Sim. Como é que está hoje esse país? Não, tá. Exemplo de segurança no planeta Terra. Com certeza. Por quê? Peito. Teve peito e não teve filho devendo nada pro STF. E o que assim, aí nós temos um modelo também no Brasil que nos prejudica muito. Esse modelo que é meio quase que único no mundo, que começa pelo regime de funcionário público. O funcionário público no Brasil tem uma força muito forte, grande, no modo geral, por causa dessa estabilidade que eles têm, que não tem outro mundo. E aí você pega um promotorzinho, o cara consegue criar um problema, porque ele tem a tal da estabilidade, faz um monte de ilegalidade e você não pode fazer nada com o cara. Um juiz faz um monte de ilegalidade, ele ganha um prêmio de uma aposentadoria remunerada em cima da ilegalidade. Então você tem uma estrutura e esses caras meio que conspiram contra muito governos liberais. Eles conspiram contra governos liberais, porque eles têm medo do liberalismo acabar com essa farra do boi. Então existe, é meio difícil essa luta. Mas eu quero dizer o seguinte, essa medida que o Bolsonaro fizesse, eu entendo que ia ter o apoio popular tudo, mas não ia ser a custa de pouco sangue, ia ser a custa de muito sangue. Se ele toma esse caminho... E aí vem um outro problema, que eu tenho certeza que ia acontecer, eu vou dizer por quê. O mesmo cara que foi ali, Bolsonaro assina, depois que acontecesse um monte, mas não precisava ser tanto, foi muito assim, entendeu? Você pega, tem muito militar de alta patente, ficou muito magoado, porque em 64 eles tomaram a medida que tinha que ser tomado. Em 80, que é 15 anos depois, vamos por 84, que é 20 anos depois, estava nego aí, direta já, abaixa a ditadura, quero voltar para presidente. Mesmo cara que estava lá na rua, muitas vezes com seus 18 anos, 20 anos. Isso sempre haverá. Isso que eu falo. E o que aconteceu? Eu falo isso com todas as letras. O Brasil não teve ditadura militar, coisa não. O Brasil teve um governo militar com a sua rigidez militar. Uma escola militar é diferente de uma escola... O governo militar passou pelo Congresso na uma ditadura que tinha partido de oposição, inclusive ganhou eleição. O Zé Richa ganhou governador do Paraná em plena época do regime militar. O Maluf perdeu pro Tancredo. O Maluf era o candidato do Partido dos Militares. E você tinha a imprensa, você tinha a Veja, Visão, Manchete, Globo. Infelizmente não tínhamos só internet. O que acontece? Vai ver se isso tem num país de ditadura. O que tínhamos era um regime militar. Tem 10 horas, tem que estar em casa. Vagabundo vai sofrer as consequências. Eu, quando era menino, eu andava na rua em São Paulo, que eu nasci em Uraí. Andava na rua em São Paulo, adolescência, comecei a trabalhar com 14 anos, a polícia me parava, que nós chamávamos lá em São Paulo de baratinha, as viaturas que era laranja e preta. O Fusca, né? Baratinha, eles paravam, garoto, eles não pediam identidade. Carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Tem carteira de trabalho? Tem. Quem está? É meu amigo. Tu se responsabiliza? Sim. Era desse jeito. E tu estava perto da vila, que chamávamos na época, vila, era bairro, a polícia parava, onde é que tu mora? Carteira de trabalho, não tá trabalhando, o que tu tá fazendo uma hora dessa na rua? Entra aqui na viatura, nós vamos levar pra tua casa. Batia na porta dos pais. O que teu filho tá fazendo uma hora dessa na rua? Isso era ditadura?
botar o filho que não está trabalhando de vagabundando de madrugada? Claro que tinha. Tinham os delegados de carça curta que aproveitavam? Claro que tinha, como tem. Claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles impediram e estava tendo um avanço comunista no país, estava tendo sim, através do seu Jangular e Brizola e tudo mais, eles estancaram isso, puseram o país da 40ª colocação para a 8ª colocação na economia, e depois tinha eleição, era votar, eleição no Congresso. Quem colocou o militar no poder foi o Congresso, é aquilo que ele falou. Foi o povo. Foi uma decisão do Congresso. Então, só para dizer, resumir uma coisa. Então, o Brasil, ele ainda não vive. Hoje nós estamos vivendo uma ditadura pior que aquela. Por quê? Porque aquela era contra marginal e vagabundo. Hoje, se você for nos presídios do Brasil todo, tem nego apanhando lá. É errado, mas tem. Dizer que não tem bandido apanhando hoje em delegacia? Tem. E naquele momento, você tinha uma minoria que era perseguida porque queriam um regime que era considerado, né, por todo mundo, ninguém queria o comunismo, os caras queriam pôr goela abaixo. Só que hoje, um cidadão normal está tendo mais medo de escrever na internet, de falar as coisas, porque nós estamos vivendo uma ditadura judiciária, infelizmente. Aqui nós temos que ponderar palavras. Justamente um país que se diz democrático, aqui nós temos que ponderar palavras. Então, isso é democracia? Leão, se eu o que ofender... está acontecendo no Brasil é um reflexo do mundo. Reflexo do mundo. Agora, como eu falei, existe agenda, eles têm ainda... A arrogância humana não permite que eles disseram, não, eles entendem que ainda vão vencer o Trump em uma série de coisas para continuar a voltar à agenda. O Trump cortou mesmo o dinheiro dessa agência que vinha aí. Até houve mudança do dono do Facebook, os grandes donos das redes sociais estão abandonando essa tal da agenda do politicamente correto, né? Essa grana que vinha lá dos Estados Unidos, como é o nome? USA. Ela vinha para alimentar o que aqui no Brasil, exatamente? Para alimentar blogs, jornalistas mundiais. Para não questionar, entendeu? Ou seja, era meio que um cala-boca das mentes manipular pensantes. A opinião. O que me dói no coração é o silêncio da OAB diante dessas atrocidades jurídicas que o Alexandre de Moraes faz. Eu pergunto, quem está mais errado, o Alexandre de Moraes ou a OAB, de ficar quieta, silenciosa? Né? Uma ou outra voz. O senhor que é jurista... Você entendeu? Então, tem a OAB, prioridade. na época do governo militar, era um barulhento. A OAB era barulhento.